Neste momento, damos início à solenidade de inauguração da Vara Federal de Apucarana com o Juizado Especial Federal Adjunto. Convidamos para tomar lugar ao lado do parlatório as seguintes autoridades: Excelentíssimo Senhor Vladimir Passos de Freitas, Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo Senhor Nicolau Conquil Júnior, Juiz Federal, Diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssimo Senhor Walter Pegorer, Prefeito Municipal de Apucarana. Excelentíssimo Senhor Tadaaki Hirose, Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo Senhor Luiz Carlos Rauli, Deputado Federal. Excelentíssimo Senhor José Borba, Deputado Federal. Excelentíssimo Senhor Katsuho Nakadomani, Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Apucarana, representando a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Excelentíssimo Senhor Paulo da Cunha Boal, Juiz do Trabalho, representando o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Excelentíssimo Senhor Sebastião Ogê Muniz, Juiz Federal, Diretor do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina. Excelentíssima Senhora Salise Monteiro Sanchotene, Juíza Federal, Diretora do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo Senhor Exílio Henrique Manchini, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Apucarana, representando o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná. Excelentíssimo Senhor Sérgio Migliari Salomão, Promotor de Justiça Estadual, representando o Procurador-Geral de Justiça do Paraná. Excelentíssimo Senhor João Carlos de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Apucarana. Reverendíssimo Senhor Padre Egídio Devide, Chanceler da Cúria, representando o Bispo Diocesano de Apucarana. Excelentíssimo Senhor Robson Carlos de Oliveira, Juiz Federal, que atuará junto à vara que ora se instala. Agradecemos ainda a presença Dr. João Pedro Gebran Neto, Juiz Federal, Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Dr. Nivaldo Tavares Torquato, Procurador Seccional da Fazenda Nacional de Londrina, representando a Procuradora-Chefe da Fazenda Nacional do Paraná. Dr. José Sebastião Saconato, representando o Superintendente da Receita Federal da 9ª Região Fiscal. Dr. Maurício Mazur, Juiz do Trabalho, representando a AMATRA, Associação dos Magistrados do Trabalho. Dr. Pedro Zunta, Procurador do Estado do Paraná, representando a Procuradoria do Estado. Dr. Moisés José de Andrade, Prefeito Municipal de Rio Bom. Dr. Pedro Taborda Desplanches, Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí. Dr. José Decínio Catânio, Prefeito Municipal de Cambira. Dr. Moacir Andreola, Prefeito Municipal de Novo Itacolomi. Tenente Coronel Nélio Rodrigues Goulart, Comandante do 3º Batalhão de Infantaria Motorizada. Dr. Acácio Gonzaga de Azevedo, Delegado da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. Segundo Tenente Arildo Cus Hanning, Delegado da 17ª Delegacia do Serviço Militar. Tenente Coronel Joacir José da Silva, Comandante do 10º Batalhão de Apucarana, representando o Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná. Dr. Josmar Francisco Moreira, Tenente Comandante do 2º Pelotão de Polícia Rodoviária Estadual.
Dr. Gustavo Marcel Fernandes Marinho, promotor de Justiça Estadual, representando a Associação Paranaense do Ministério Público. Dr. Deusdete Jackson Ribeiro, chefe substituto do Escritório Regional do IBAMA de Londrina, representando o gerente executivo do IBAMA do Paraná. Dr. Nilson Paulo da Silva, procurador-geral do município. Dr. Monir Chauiche, gerente de mercado da Superintendência da Caixa Econômica Federal. Dr. Roberto Luiz Bachmann, superintendente de negócios, representando a Caixa Econômica Federal. Dr. Carlos Eduardo Versizi, gerente regional da Emater Paraná. Dr. Kazuhiko Yamamoto, diretor da 16ª Regional de Saúde. Dr. Mauro Chiesellini, coordenador regional da Sanepar. Dr. Celso Marque, gerente da Secretaria de Infraestrutura representando o CREA. Dr. Roberto de Oliveira Santos, chefe do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, representando o secretário de Estado da Educação. Dr. Edson Carlos Pereira, diretor da FECNOPAR e conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. Professor Dr. Luiz Henri Mouken Silva, diretor-geral da Faculdade de Apucarana. Dr. Francisco Spisla, coordenador jurídico da Caixa Econômica Federal, representando o Departamento Jurídico da Caixa. Dr. João Januário, superintendente representando a Superintendência Estadual do Banco do Brasil. Dr. Sinésio dos Reis, presidente da Associação Beneficente dos Idosos. Dr. Antônio Glânio Machado, presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Apucarana. Agradecemos, por fim, a presença dos excelentíssimos senhores desembargadores, juízes federais e estaduais, procuradores, promotores, ilustríssimos advogados, superintendentes, representantes de entidades e universidades, vereadores, secretários, servidores, senhoras e senhores presentes. Boa tarde a todos. Neste momento damos início à solenidade de inauguração da Vara Federal de Apucarana com o Juizado Especial Federal Adjunto. Declaro abertos os trabalhos desta solenidade e convido todos para cantarmos o hino nacional brasileiro.
vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. As egres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Declaro inaugurada a Vara Federal de Apucarana. Solicito ao diretor administrativo da Seção Judiciária do Paraná que faça a leitura da ata de instalação. Ata da solenidade de inauguração da Vara Federal de Apucarana com o Juizado Especial Federal Adjunto. Aos 13 dias do mês de junho de 2005, às 16 horas, na Rua Guarapuava, esquina com a Rua Irmã Eleutéria, na cidade de Apucarana, em solenidade presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a presença de autoridades dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, foi inaugurada a Vara Federal de Apucarana com o Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Apucarana, conforme prevê a Lei Federal número 10.772, de 21 de novembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 24 de novembro de 2003, e Resolução número 65 de 7 de junho de 2005 da Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, publicada no Diário da Justiça, seção 2, em 10 de junho de 2005. Assim, para constar, eu, Eugênio Muzeca, diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Paraná, lavrei a presente ata, que vai assinada pelas autoridades na forma da lei. Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Juiz Federal Nicolau Conquel Júnior, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Juiz Federal Robson Carlos de Oliveira, diretor do Foro da Subseção Judiciária de Apucarana. Walter Aparecido Pegorer, prefeito municipal de Apucarana. Exílio Henrique Mancini, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Apucarana. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor Walter Aparecido Pegorer, prefeito municipal de Apucarana. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o desembargador federal, Dr. Vladimir Passos, presidente da 4ª Região do Tribunal Regional Federal, Dr. Nicolau, Dr. Tadaki, Hiroshi Tadaki,
o Dr. Robson, juiz que ora assume esta vara federal, os nossos deputados José Borba e Rauli, as demais autoridades aqui presentes já nominadas. Senhoras e senhores, este é um momento histórico para a vida de Apucarana. Há uma frase, talvez conhecida, que diz o seguinte: o segredo para se ir adiante é começar. Esta cidade, há muitos anos, começou com os seus pioneiros. E pioneiros são aqueles que passam pela cidade em qualquer tempo. Não são somente aqueles que vieram no passado. Nós que estamos aqui hoje somos pioneiros de Apucarana. E no futuro, a marca do nosso trabalho será percebida. Por isso, a nossa alegria neste momento, porque a sociedade de Apucarana teve uma conquista significativa, muito importante para a vida de toda a população de Apucarana e dos municípios que serão atendidos por esta vara da Justiça Federal. Quando digo que esta conquista é da sociedade, é porque foi preciso que muitas mãos participassem, que muitas mentes, que muitos corações generosos e preocupados com o bem comum dessem a sua colaboração, a sua participação. Tudo parece um sonho, porém, só obtém conquistas quem se dispõe a sonhar. Não o sonho individual, não o sonho pessoal, e que às vezes passa a ser um sonho mesquinho, porque é egoísta, mas o sonho altruísta, o sonho coletivo, o sonho que possibilita o bem comum. E esta é a conquista que nós estamos celebrando neste momento. Queremos agradecer a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que pudéssemos viver este momento. Especialmente nós queremos dar as boas-vindas, e já o fizemos, ainda lá em Porto Alegre por ocasião da posse, ao Dr. Robson Carlos de Oliveira, que é o juiz, e eu tive a oportunidade de dizer a ele, vai entrar para a história de Apucarana, porque é o primeiro juiz federal que a cidade acolhe. Mas eu quero agradecer os nossos deputados, deputado Borba, deputado Rauli e outros que participaram para que este sonho se tornasse realidade. Mas, de modo muito particular, a questão de um ano, mais ou menos, foi em setembro do ano passado, fomos recebidos lá em Porto Alegre, uma vez que conduzidos pelo Dr. Tadak, fomos recebidos pelo Dr. Vladimir, que naquele dia, muito decididamente nos disse, em menos de um ano estará instalada a vara da Justiça Federal em Apucarana. E foi mesmo, em menos de um ano. Nós estamos no mês de junho de 2005. Um ano faria no mês de setembro. Então queremos agradecer a acolhida, a simplicidade com que os senhores conduzem a justiça. E nós sabemos que a justiça é um sonho de todos os cidadãos, sobretudo dos cidadãos de bem. Todos sonham com a equidade, todos sonham com a justiça, todos sonham com o bem comum. E nós queremos certamente acreditar, e acreditamos, que a Justiça Federal vem se somar à Justiça Estadual, ao Ministério Público Estadual, aqui representados pelo Dr. Katsujo e pelo Dr. Salomão. Nós queremos ter a certeza absoluta que a OAB de Apucarana, ela terá facilitado o seu trabalho, mas, sobretudo, nós queremos ter a certeza que o cidadão comum, que o homem simples, que o homem e a mulher pobres terão acesso muito facilmente a essa esfera da justiça. E aí o bem comum se estabelece. E aí a felicidade se torna uma realidade entre as pessoas, entre as famílias de Apucarana e de toda esta região. Apucarana está engalanada. Apucarana está feliz. E acho que posso, em nome de toda a população, dos quase 120 mil habitantes, agradecer de coração, primeiramente a Deus, e depois a cada um daqueles que de alguma forma contribuíram para que vivêssemos este momento
que faz, a partir de agora, parte da nossa história. Aos 62 anos, a nossa cidade recebe este presente. Presente porque é um bem que se faz. Todo presente é um bem que se faz a alguém. O presente não significa uma coisa material, mas o presente significa o bem que se conquista. E a Apucarana está conquistando mais um bem. Por isso, o segredo para se ir adiante é começar. Nós começamos e muitas pessoas participaram. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao Dr. Eugênio, que deu a sua contribuição desde os primeiros momentos. E a nossa equipe, e a todos que contribuíram. Que Deus pague a todos e que continuemos nos realizando pessoalmente, coletivamente, à medida que entendermos que o segredo de ir em frente é sempre começar. Muito obrigado. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor Exílio Henrique Manchini, presidente da Ordem dos Advogados, subseção de Apucarana. Boa tarde a todos. Dr. Vladimir, Dr. Nicolau, Dr. Tadá Quirose, deputado Borba, deputado Rauli, senhoras, senhores, demais autoridades aqui presentes, colegas advogados e advogadas. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre a Vara Federal. Acompanhei o desenrolar dos fatos desde a criação do projeto aprovado no Congresso, indicação do deputado Borba, e também acompanhei as vindas do Dr. Nicolau com sua equipe em Apucarana, dedicado em localizar um local para a instalação da Vara Federal. Dr. Tadá Quirose se fez presente na OAB como apucaranense, que é de coração, advogado que militou na comarca de Apucarana, também esteve em Apucarana dando apoio ao prefeito Walter Pegoré, a toda a sua equipe que também se dedicou e abriu as portas do município, não ajuda para que a Federal se concretizasse, o anseio dos advogados e de toda a comunidade, toda a região de abrangência da subseção e agora da jurisdição da Justiça Federal. Por todos os lados que eu viajava no Vale do Ivaí, os advogados sempre me indagavam: a jurisdição da Vara Federal vai abranger o meu município? Falei, espero que sim. Recebi um convite ou uma solicitação da Justiça Federal, sou grato, para que sugerisse a jurisdição. Ela foi até ampliada, foi até Ortigueira. Então, eu creio que isso é uma conquista. São 29 municípios que para cá acorrerão. Na sexta-feira, quando estive aqui visitar as dependências e fui conhecer a sala da OAB, o Marcelo, o doutor Marcelo, que é o encarregado da reforma, me levou até a sala e eu tive a grata surpresa de ver que a sala da OAB é onde funcionava o berçário do hospital. Faz muito tempo que eu não entrava aqui. No momento que eu cheguei lá, eu me lembrei que as minhas duas filhas nasceram aqui e foi o primeiro local que eu as vi. E naquele momento eu senti que aqui é o local da esperança, o local que as pessoas acorrerão para a solução dos seus problemas. O hospital, nós buscamos a saúde, buscamos a correção para os problemas do corpo, buscamos a prevenção, buscamos uma visita a um ente querido, a um amigo, na esperança da recuperação. E creio que a esperança vai continuar aqui. A esperança na justiça que o Dr. Robson terá sobre os seus ombros todos os serventuários que aqui vão trabalhar. Sejam bem-vindos a Apucarana e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor juiz federal Nicolau Pompeu Júnior, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Boa tarde a todos. Saúdo o desembargador federal Vladimir Passos de Freitas, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Tadá Quirose, coordenador dos Juizados Especiais, ao prefeito dessa cidade, Walter Pegoré, aos deputados federais,
Raul Borba, que muito nos honram com suas presenças aqui, senhoras e senhores. É inegável a justiça da instalação da Vara Federal de Apucarana. Com população superior a 100 mil habitantes, economia forte, especialmente na manufatura de calçados e tecidos, Apucarana conta, na Justiça Estadual, com 2 varas cíveis, uma vara criminal, um juizado especial e uma vara da infância e juventude, além de uma vara do trabalho. Chegou a hora da Justiça Federal aqui se instalar. E a luta desse município para obter sua vara federal não é recente. Há anos, várias comitivas têm se deslocado até o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, buscando apoio para o reconhecimento da necessidade de dotar esta região do Serviço Judiciário Federal. Várias reuniões foram realizadas, tanto na direção do Foro em Curitiba, como em visita que fizemos, eu, Eugênio Muzeca e equipe, ao prefeito Walter Pegoré e sua equipe, que sempre nos deu muito apoio na difícil tarefa de encontrar um imóvel adequado para aqui nos instalar. Toda essa luta se tornou mais concreta com a aprovação da Lei número 10.772, e aqui faço um agradecimento público aos deputados federais que apoiaram esse projeto, especialmente os deputados federais Raul e Borba. Essa lei criou 183 varas em todo o país, sendo 36 destinadas aos 3 estados da região sul. E no seu texto, Apucarana tinha garantida essa instalação por estar nominada na lei, juntamente com União da Vitória, Toledo, Jacarezinho, Francisco Beltrão e Pato Branco. Sua localização estratégica se prova pelo fato dessa nova subseção retirar a competência de 4 subseções: Maringá, Campo Mourão, Guarapuava e Londrina. O paliativo encontrado, até que a vara não fosse instalada, foi a instalação do juizado avançado, que durante um curto período de 2 anos processou 270 ações e realizou 620 atendimentos. A atuação do juiz federal Emerson Gaza colaborou em muito para uma boa imagem da Justiça Federal nesta cidade, antes mesmo de sua instalação. Este trabalho certamente será seguido pelo magistrado recém-promovido, Dr. Robson Carlos de Oliveira, que sempre se mostrou um juiz dinâmico e dedicado. Hoje, Dr. Robson, é um dia histórico e esta comunidade muito espera de seu trabalho, cuja responsabilidade se eleva pelo fato de ser o primeiro juiz federal desta subseção. Aqui, Vossa Excelência terá visibilidade ampliada e, consequentemente, as repercussões de seus atos serão muito maiores. Desejo-lhe muito sucesso nesta nova etapa de sua carreira. Quero fazer um especial agradecimento ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e à Prefeitura de Apucarana, que, por meio de compromisso firmado com a direção do Foro, disponibilizou o prédio hoje ocupado pela Justiça Estadual e que possibilitará a transferência da Justiça Federal para um prédio mais adequado aos seus serviços, acreditamos que num prazo curto de 1 ano. A transferência depende apenas da conclusão do novo prédio do Fórum Estadual, prevista para o final deste ano. Essa é a razão pela qual nos instalamos de forma modesta. E, em face disso, peço um pouco da compreensão dos magistrados, servidores e usuários que aqui oficiarão, pelos problemas que ainda estão por vir e são comuns em toda mudança. Dr. Vladimir, quis o destino que este dia de instalação da Vara Federal de Apucarana fosse a última oportunidade para que nos reuníssemos, Vossa Excelência e os 3 diretores do Foro. Em nome dos 3, faço um agradecimento pela designação de nossos nomes. Sempre lhes dissemos isso, mas agora reafirmo publicamente que a nossa maior conquista foi termos sido indicados para exercer a direção do Foro exatamente em sua gestão, vinculando a ela nossa administração e nossos nomes. Em razão disso, eu convido a doutora Salise Monteiro Sanchotene, diretora do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, e o doutor Sebastião G. Muniz, diretor do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina, para fazer a entrega de uma singela lembrança. Por fim, eu agradeço a todos que aqui vieram prestigiar a singela cerimônia, afinal, a casa é de vocês. Muito obrigado. Agora, em nome do tribunal, falará o nosso caríssimo colega, o desembargador Tadaaki Hirose, que é e morou aqui na região e foi advogado na comarca de Apucarana, e que os elogios devem ser ditos em público, é um dos orgulhos do nosso tribunal pela sua competência, seriedade, coerência e
e por tudo que tem feito pela Justiça Federal. É com muito prazer que o Tribunal passa a palavra para que ele fale em nosso nome. Excelentíssimo senhor desembargador federal Vladimir Passo de Freitas, em nome de quem gostaria de saudar todas as autoridades já nominadas. Excelentíssimo senhor Walter Pegorer, prefeito da cidade, que eu conheci como diácono lá da comunidade de Aricanduva, há muitos anos atrás. Quero saudar as demais autoridades presentes, senhoras e senhores. É com grandes emoção e satisfação que hoje participo dessa solenidade de inauguração da Vara Federal de Apucarana e Juizado Especial Federal Adjunto, e faço uso da palavra representando o Egrégio Tribunal Regional Federal, da 4ª Região. Satisfação porque estou aqui participando da inauguração de entrega à comunidade de Apucarana de mais este órgão da Justiça Federal, que é um antigo anseio da população. Segundo, emoção porque retorna a essa cidade de preciosas recordações, pois quando volto ao tempo, em 1961, lembro de quando comecei o curso colegial no Colégio Estadual Nilo Cairo, em 1967, no ano em que concluí o meu primeiro curso superior de Economia, na Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana, na época dirigido pelo saudoso professor Adriano Correia. E por aquelas graças que a vida nos reserva, foi também a cidade em que comecei, em 1973, a carreira profissional na advocacia. Exerci também a carreira no magistério como docente na Faculdade Estadual de Ciências Econômicas aqui de Apucarana. Veja-se, portanto, como essa cidade muito contribuiu para a minha formação intelectual e profissional. Assim, senhoras e senhores, essa solenidade que serve para noticiar a comunidade que terá a partir desta data mais um órgão da Justiça Federal ao seu serviço e à sua disposição para a busca e defesa dos seus direitos, sempre que forem ou sentirem ameaçados por atos da União, suas autarquias e empresas públicas, e coibir crimes de sua competência, como, por exemplo, o tráfico internacional de entorpecentes, crime contra o sistema financeiro nacional, crimes contra a ordem tributária, aí incluindo os crimes contra a seguridade social, contrabando e descaminho, moeda falsa, entre tantos outros. Este órgão judicial federal que falo, senhoras e senhores, é reconhecido em todo o Brasil pela sua sensibilidade, atuação, qualificação e liderança de vanguarda. A Justiça Federal não é uma justiça nova. Ela nasceu mesmo antes da Constituição Republicana, mas no início e até o final dos anos 80 era considerada uma justiça elitista, distante do povo, porquanto estava instalada somente nas capitais dos estados. Entretanto, após a Lei nº 7.595 de 87 e Lei nº 7.631 também de 87, iniciou-se a sua interiorização. Com a criação de varas da Justiça Federal no interior do país, a instituição e a magistratura federal ganham novo perfil, mais tendente à regionalização de suas atividades, característica que se tornou mais evidente a partir da Constituição de 1988, com a instituição de 5 tribunais regionais federais, distribuídos em 5 regiões do território nacional. No Paraná, o marco inicial foi a instalação da Vara Federal de Foz do Iguaçu em 18 de junho de 87, seguida da Vara Federal de Londrina em 21 de agosto de 87. Atualmente, está instalada na maioria das cidades importantes desse estado. Hoje, é com extrema satisfação que podemos afirmar que a Justiça Federal, dentre os órgãos do Poder Judiciário Nacional, é a justiça que mais evoluiu, que mais se adequou às necessidades da sociedade brasileira, buscando dia a dia implementar novos instrumentos de acesso, visando aproximar e se adequar aos anseios da sociedade, como é o caso do Juizado Especial Federal, que foi criado pela Lei 10.259 de 2001 para proporcionar ao cidadão julgamentos mais rápidos e simplificados. Os chefes atuam nas causas de competência da Justiça Federal em matéria civil, naquelas que sejam de pequeno valor, até 60 salários mínimos, ou em matéria criminal, nos crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena não ultrapasse 2 anos de reclusão. Senhoras e senhores,
Os juizados especiais federais, em algumas localidades, já dispõem da possibilidade de ajuizamento e acompanhamento das ações através de rede mundial, internet, eletronicamente, sem sair dos seus escritórios. É a Justiça Federal contemporânea, moderna, ágil, talvez não com a pressa necessária, mas com certeza atuante e atualizada, que estamos entregando à disposição desta importante e progressista comunidade. Para finalizar, agradeço a oportunidade ímpar que tive de, representando o Tribunal Regional Federal, poder dizer algumas palavras a esta minha querida cidade e região. Muito obrigado. Convido agora o juiz federal Nicolau Conquel Júnior e o juiz federal da Vara de Apucarana, Robson Carlos de Oliveira, para juntos efetuarem o descerramento da placa de inauguração. Convido agora o padre Egídio Devide para que proceda a bênção desta sucessão. O senhor bispo agradece e eu, em nome dele, quero lembrar a todos que a finalidade da vara judicial, de toda a vara judicial, é ajudar a Deus naquilo que se chama uso bom ou mau uso da liberdade humana. Por esse motivo, para que este local seja um local onde a justiça divina possa ser mais perto possível da justiça humana ou vice-versa, eu quero pedir a bênção de Deus. E peço a todos que me acompanhem na oração que o próprio Cristo ensinou que rezássemos a Deus Pai, que é aquele que move tudo, que ajuda o bom a fazer o bem e ajuda, infelizmente, até o mal a fazer o mal, porque Deus respeita a nossa liberdade. Todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe Deus este local, o pessoal que aqui vai trabalhar, o pessoal que aqui deverá fazer o uso. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, essa bênção seja grande para sempre neste local e no futuro, esperemos próximo, definitivo desta vara federal. Parabéns. Encaminhando para o encerramento, agradeço mais uma vez a presença das autoridades, agradeço ao prefeito municipal, ao presidente da Ordem dos Advogados, ao presidente da Câmara Municipal e a tantos aqui de Apucarana que tanto fizeram para que essa vara se tornasse realidade, aos deputados Raul e José Borba, que intercederam, defensores legítimos do Paraná na Câmara Municipal, aos meus caríssimos juízes federais, diretores do foro, que me honraram com essa homenagem. O prazer de trabalhar com os três foi meu. E como examinei os três no concurso e conhecia bem, sabia que a escolha era boa, e isso o tempo provou durante 2 anos. Agradeço ao meu colega Tadá Quiroz pelas palavras, aos magistrados, juiz de direito, juiz do trabalho, o representante do Ministério Público Estadual,
a todos os presentes e declaro encerrados os trabalhos dessa solenidade, convidando todos para o coquetel que será servido a seguir, gentilmente oferecido pela Caixa Econômica Federal. Declaro encerrados.